Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 12 de novembro. Ministro Luiz Roberto Barroso suspende portaria que impede demissão de trabalhador não vacinado. A exceção são as pessoas que têm contraindicação médica quanto às vacinas, que podem passar por testagem periódica. Além disso, Barroso afirmou que a rescisão do contrato de trabalho por justa causa deve ser adotada como última medida. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Pedido de vista interrompe julgamento sobre poder de requisição de defensorias públicas. Supremo julga ação que questiona a lei do Ceará que proíbe pulverização aérea de agrotóxicos. Ministra Rosa Weber encaminha para a Procuradoria-Geral da República pedido para investigar presidente do Banco Central e dono do Banco BTG Pactual. O ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu portaria do Ministério do Trabalho que proíbe a exigência de comprovante de vacinação na contratação ou na manutenção do emprego do trabalhador. Quem tem os detalhes dessa decisão é o repórter Renato Rosa. Boa noite, Renato. Boa noite, William. Boa noite a todos. A liminar foi dada após pedido apresentado por partidos políticos. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, a presença de não vacinados no trabalho representa risco à saúde dos demais funcionários. O ministro também ressaltou que a exigência do comprovante de vacinação não configura discriminação. Na decisão, Barroso excluiu dessa exigência apenas as pessoas que têm expressa contraindicação médica quanto às vacinas, não podem ser imunizadas. Nesses casos, deve-se admitir a testagem periódica. Além disso, a demissão por justa causa deve ser adotada como última medida pelo empregador. O relator agora levará a liminar para análise do plenário na sessão virtual entre o dia 26 deste mês e o dia 3 de dezembro. William, com você. Obrigado, Renato. E a ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo, enviou hoje à Procuradoria-Geral da República pedido de investigação da Associação Brasileira de Imprensa contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o dono do BTG Pactual, André Esteves. O envio do pedido é um procedimento padrão, já que cabe à PGE decidir sobre investigações contra autoridades com foro no Supremo. Na ação, a ABI afirma que o dono do BTG Pactual disse em palestra a investidores de que teria dado conselhos a Campos Neto sobre política monetária, especialmente sobre a Selic, a taxa básica de juros da economia. Para a associação, a conduta interfere na confiabilidade do mercado e configura informação privilegiada. O Supremo começou a julgar hoje a validade de uma lei do Ceará que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos. O julgamento ocorre no plenário virtual. A ação foi movida pela Confederação Nacional de Agricultura contra uma lei do Ceará. O Estado proíbe o uso de aviões que aplicam agrotóxicos em lavouras para controlar pragas. Segundo a CNA, os defensivos agrícolas são essenciais para o bom funcionamento das plantações, funcionam como remédio e, em muitos casos, a pulverização é o meio de aplicação mais eficiente. A Confederação ressalta que a proibição desse mecanismo deixa o Estado do Ceará em desvantagem no mercado, já que o custo de produção aumenta. A entidade representante dos agricultores justifica que a pulverização passa por várias autorizações, o que afasta o risco de danos ambientais, e alega que o Estado invadiu a competência da União ao legislar sobre navegação aérea e proteção ao meio ambiente. O argumento foi rejeitado pela relatora da ação, ministra Carmen Lúcia. Ela justifica que, em outras ocasiões, o próprio Supremo já reconheceu a competência dos estados e municípios para legislar sobre o uso de agrotóxicos, em complementação à lei federal e de acordo com as realidades estaduais. A ministra ainda reconhece que a restrição é razoável e proporcional às técnicas de aplicação de pesticidas no Ceará, proibindo a pulverização aérea em razão dos riscos ambientais e de intoxicação, mas sem impedir por completo a utilização dos agrotóxicos. O julgamento no plenário virtual começou nesta sexta-feira e tem previsão de terminar no dia 22. Também no plenário virtual, pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes interrompeu o julgamento sobre o poder de requisição das defensorias públicas. A consultora jurídica Gisele Reis detalha o que está em discussão no caso. A Lei Complementar Federal 80 de 1994 autoriza os defensores públicos a requisitarem de autoridades e agentes públicos
documentos, tais como certidões, exames, perícias, vistorias e diligências. Vários estados brasileiros acabaram reproduzindo isso nas legislações estaduais. A Procuradoria-Geral da República é contra essa prerrogativa, sob o argumento de que as normas atribuem aos defensores públicos poderes que advogados privados em geral não têm. Para o MPF, essas garantias ofendem a isonomia por gerarem privilégios a uma das partes. Este caso está sob julgamento no plenário virtual. O único a se manifestar até o momento foi o ministro Edson Fachin, que se posicionou pela constitucionalidade da previsão. No voto, ele destacou que a Defensoria Pública, além de ter autonomia e independência funcional, é uma instituição permanente que atua na promoção da defesa dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita, portanto, essencial na aplicação do direito. O ministro Fachin concluiu pela constitucionalidade da lei complementar e ressaltou que, para executar as funções atribuídas pela Constituição Federal, os órgãos públicos devem ter poderes instrumentais para cumprir sua missão. O julgamento que segue no plenário virtual acabou suspenso por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Além deste caso, a PGR é autora de mais outras 21 ações apresentadas contra leis de diversos estados e do Distrito Federal. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que impediu o deputado estadual Rubens Bom Tempo de assumir o cargo de prefeito de Petrópolis, para o qual foi eleito em 2020. Para o ministro, impedir um político de assumir o mandato para o qual foi eleito é medida excepcional e o judiciário não pode intervir na vontade popular expressa pelo voto sem a presença de um lastro probatório robusto. Rubens Bom Tempo foi réu em ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público por ter, supostamente, deixado de quitar a parte patronal das contribuições previdenciárias dos servidores municipais quando foi prefeito na década passada, o que teria levado à cobrança de encargos pelo atraso e causado dano ao erário. E no próximo bloco, Semana Nacional da Conciliação, em Minas Gerais, mais de 30 mil pessoas foram beneficiadas. Os detalhes depois do intervalo. A Constituição Federal de 1988, fundada através de um Estado democrático de direito, visa assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, de liberdade e bem-estar, fundado em valores supremos de uma sociedade fraternal, plural e sem qualquer tipo de preconceito, além de validar a solução pacífica de resolução de conflitos. O STF e a Universidade de Münster, na Alemanha, fizeram um webinário para discutir um assunto global, a pandemia de Covid-19 e o impacto sobre os direitos fundamentais. O seminário reuniu professores, pesquisadores e juristas em torno do impacto da pandemia sobre os direitos fundamentais, como o direito à vida, à igualdade, à liberdade. Representantes do Supremo e da Universidade de Münster falaram das experiências relacionadas à doença que já provocou a morte de mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, destacou a importância do intercâmbio entre Brasil e Alemanha. Em tempos tão desafiadores que precisamos debater, construir um conhecimento criativo e aprender com as diferentes experiências que ambos os países tiveram em relação ao acesso e à proteção dos direitos fundamentais das pessoas, sempre no afã de garantir que eles não sejam diminuídos ao enfrentar a pandemia da Covid. E instituições como as Cortes Supremas tiveram que ser cada vez mais eficientes na resposta a esta dramática crise de saúde global. O ministro Gilmar Mendes disse que a Corte Brasileira recebeu quase 10 mil processos sobre a pandemia e proferiu cerca de 13 mil decisões. Este foi o primeiro de 3 seminários virtuais com a Universidade Alemã. Para o Supremo Tribunal Federal, é uma honra poder compartilhar nossos dados públicos, nossos relatórios e pesquisas publicados, além de outros projetos e iniciativas acadêmicas
que desenvolvem com a comunidade da Universidade de Münster, especialmente todos os professores, pesquisadores e estudantes da área do direito, da ciência política e humanidades. E o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, participou hoje do encerramento do Congresso Internacional dos Tribunais de Contas de 2021. O evento reuniu representantes do controle externo durante esta semana em João Pessoa, na Paraíba. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Atricom, conselheiro Fábio Nogueira. O auditório principal do Centro Cultural Ariano Suassuna estava com a capacidade lotada para prestigiar a palestra do ministro, que abordou principalmente a importância das atribuições dos tribunais de contas. O Tribunal de Contas hoje é um tribunal que vela por todos os interesses da sociedade e que vela pelos princípios da administração pública. Não se limita a verificar se uma licitação foi bem feita, se o prefeito podia ter alugado o prédio. O Tribunal de Contas hoje tem o que se denomina de accountability ou responsabilidade, que é a sua prestação, é o seu dar contas à própria sociedade. O ministro Fux concluiu o discurso afirmando que, com dinheiro público, o segredo não é a alma do negócio. Foram 4 dias do 2º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, que foi realizado no formato híbrido por causa desse momento de pandemia que nós ainda estamos vivendo. Foram mais de 900 participantes, entre presenciais e online, e o tema deste ano foi os Tribunais de Contas e o mundo em transformação. Neste auditório, grandes palestrantes compartilharam conhecimento. Temas relevantes para o controle externo, como, por exemplo, resiliência financeira, aperfeiçoamento e modernização da fiscalização dos tribunais de contas, incluindo a utilização de inteligência artificial, foram discutidos durante a conferência. Reuniões técnicas, lançamentos de livros e diversas atividades foram realizadas no evento. Além disso, este também foi um momento de reencontro, depois de 2 anos do último CITC. Terminou hoje em todo o Brasil a Semana Nacional de Conciliação promovida pelo CNJ em parceria com os Tribunais de Justiça estaduais, regionais, federais e do Trabalho. Em Minas, a semana reuniu mais de 1.500 magistrados em 260 comarcas. Mais de 30 mil pessoas foram atendidas. As enchentes constantes infernizam a vida dos moradores da Vila Itaú, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Para resolver o problema, o Estado e as prefeituras de Contagem e da capital mineira planejam a construção de bacias de represamento da água da chuva na região. Mas para isso, é preciso desapropriar cerca de 100 casas na vila. O caminho usado foi a conciliação por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A família do seu Paulo chegou a um acordo para deixar o lugar. Nós criamos um apartamento, né? Sair daqui. Aqui não dá não, mãe. Se chover igual está chovendo, acabou, acaba tudo. Com a missão de impulsionar os acordos em milhares de processos judiciais em fase de execução, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os tribunais estaduais, os tribunais federais e os do trabalho, criou a Semana Nacional da Conciliação, que terminou nesta sexta-feira. Aqui em Minas Gerais, a 16ª semana envolveu 260 comarcas. Em Viçosa, na zona da Mata Mineira, as conciliações levaram a quase 30 acordos que envolvem recursos de R$ 777 mil. A Tamires termina a semana satisfeita. Ela fechou um acordo com o ex-marido. A gente conseguiu conciliar o valor da pensão e as visitações, né, do nosso filho, que foi feita com horários certos, dias certos, para poder ficar mais formal e bom para todo mundo. Pensei que seria mais complicado, mais difícil, e assim, a gente foi super bem atendido, foi muito fácil, foi muito rápido. Eu achei até que às vezes a gente nem conseguisse entrar em acordo lá, mas a gente conseguiu entrar em acordo e foi muito bom, foi rapidinho. Em Minas Gerais, a Semana da Conciliação envolveu quase 1.500 magistrados e 3 mil conciliadores. Foram atendidas mais de 30 mil pessoas.
às vezes um diálogo, uma mediação, uma conversa, alguma técnica, algum instrumento, né, pode fazer com que as pessoas entendam cada um entendendo o seu lado do conflito e o lado do outro do conflito, elas consigam construir o resultado de uma maneira mais efetiva. Nós temos que partir para esse caminho. Então eu acho que o diálogo, a mediação, a conciliação são os caminhos para uma solução mais rápida, mais efetiva dos conflitos que se apresentam. A conferência sobre o Estatuto do Pantanal reúne magistrados e outras autoridades em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Veja na reportagem como foram as palestras e debates no segundo dia de evento. O evento ocupou o plenário principal da Assembleia Legislativa e contou com a participação do diretor-geral da ESMAGES, a Escola da Magistratura, organizadora da conferência, o desembargador Marcos Machado, também do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi, e do autor do projeto de lei que cria o Estatuto do Pantanal, o senador por Mato Grosso, Wellington Fagundes. Todos uníssonos sobre a necessidade de se regulamentar em lei federal as políticas de preservação, desenvolvimento e de ocupação da região pantaneira. Que nós tenhamos, de fato, uma legislação que abarca as necessidades do meio ambiente, ou seja, de sobrevivência de fauna e flora, mas também olhe para o homem que ocupa o Pantanal e que sobrevive dele. Trazer contribuições, trazer críticas, sugestões, ouvir a sociedade de uma maneira geral para que possamos aperfeiçoar esse projeto do Senado Federal e também trazer contribuições para legislações estaduais que porventura possam sair dessa conferência. O que nós estamos aqui discutindo é exatamente um regramento jurídico para trazer segurança jurídica ao desenvolvimento social e econômico do Pantanal mato-grossense, respeitando e valorizando a vida secular de mais de 400 anos do homem pantaneiro. E para isso o novo estatuto é fundamental, pois ocupa uma lacuna legal que não existe em relação a outros biomas. A Mata Atlântica, por exemplo, já tem um regramento específico e nós, para o Pantanal, não temos ainda uma lei federal específica para regrar a utilização dos recursos naturais, o desenvolvimento econômico sustentável do Pantanal. Preservar o Pantanal é preservar sua gente, e isso se faz também com políticas de desenvolvimento sustentável. E não só no bioma Pantanal propriamente dito, mas também em seu entorno, sobretudo no Cerrado, onde nascem os rios que alimentam a maior área alagável do planeta. O direito internacional do meio ambiente e também o direito constitucional ambiental brasileiro nos fornecem diversos instrumentos. E nós estamos aqui nesse desafio de construir uma lei democrática, uma lei diferenciada, que consiga combinar esses instrumentos, né, nas mais variadas áreas e que todos esses instrumentos juntos consigam proteger os recursos naturais, consigam preservar, conservar o Pantanal. O projeto de lei, embora ele tenha um foco mais concentrado no Pantanal, ele traz uma indicação, sim, de que serão desenvolvidas políticas específicas para a região peripantaneira, que é essa região em torno do Pantanal, mas que tem grande influência no regime hidrológico, seja pelo assoreamento dos recursos hídricos ou pela dificuldade de escoamento da água por conta dessas atividades humanas. E no próximo bloco, na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, a trajetória do ministro Vitor Nunes Leal. Voltamos já já. Um direito fundamental que deve ser visto pelos três poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. Terminou hoje a Semana do Livro e da Biblioteca, promovida pela Biblioteca Geral do Judiciário em Alagoas. As atividades foram realizadas na Casa de Acolhimento Vale do Paraíba, na cidade de Cajueiro.
Este ano o evento teve como tema Biblioteca, Lugar de Ser, Leitura, Pesquisa e Conexões Humanas e contou com uma vasta programação. Olhinhos bem atentos para não deixar passar nenhum detalhe da história que vai sendo contada. Vamos colher o milho, vamos ralar, vamos peneirar e vamos fazer um monte de comidinha gostosa. A gente vai fazer bolo, vai fazer pamonha, vai fazer canjica. E o cachorro foi? Foi? O cachorro é maior que o gato, né? Mas ó, foi não. Neste grupinho, as 5 crianças foram levadas para o mundo da leitura e da imaginação através da contação de histórias. Desperta a curiosidade, desperta o interesse, o gosto pela leitura. Então a criança, ela escuta uma história e depois ela quer recontar. Então melhora o vocabulário, melhora essa questão da leitura mesmo. É um incentivo muito grande para a leitura, a contação de histórias. Em outro canto da casa, um grupo formado por adolescentes foi levado a descobrir o mundo da poesia através de uma oficina. Como parte da atividade, cada um teve que produzir um texto e recitar para todos. É a forma que a gente traz para ele expressar, né, os seus sentimentos e trazer para o papel aquelas ideias que ele tem. E é uma maneira de desabafar, né, também para o mundo, para a vida. De certa forma, a gente desenvolve o vocabulário, desenvolve a leitura e desenvolve a escrita com eles. A ação faz parte do projeto do Direito à Literatura, realizado pela Biblioteca Geral do Judiciário, em parceria com o programa Cidadania e Justiça na Escola. Até o dia 12, várias ações estão previstas para esta, que é a 5ª edição da semana. Esse ano, o evento tem como tema Biblioteca, Lugar de Ser, Leitura, Pesquisa e Conexões Humanas. O objetivo dessa semana é celebrar o livro, né, e tudo que envolve o livro, tudo que envolve a biblioteca. Então a gente celebra todas as funções da biblioteca, né? A função educativa, a função formativa. É um momento também de chamar as pessoas à reflexão, de aproximar as pessoas dos livros e também de conectar as pessoas. Ao final, cada um ganhou um livro de presente. Para a psicóloga da casa, esse tipo de ação é sempre muito bem-vinda. Essas crianças elas já vêm de uma realidade bem difícil, né? E através dessa leitura elas vão perceber que elas precisam ter esse aprimoramento para que no futuro elas possam ter um futuro melhor, um emprego melhor e aí se desenvolvendo a cada dia. A leitura ela abre um leque muito grande. Eu falo para eles assim, que ler é conhecer aquilo que a gente não conhece, ou seja, conhecer até outros horizontes, é viajar. Eu falo que é viajar. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para te fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça com que o seu próprio medo tenha medo de você. Vitor Nunes Leal, primeiro-ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeado para atuar em Brasília, então nova capital do país, passou 9 anos na corte até ser aposentado compulsoriamente pelo regime militar. O ministro foi o responsável pela criação das súmulas, importante instrumento jurídico usado até hoje no STF. A trajetória do ministro é o tema da reportagem de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República. Um homem, várias facetas. Esse era Vitor Nunes Leal, jurista, jornalista, cientista político e ministro do Supremo Tribunal Federal. Mineiro de Carangola, Vitor Nunes Leal se formou em Direito no Rio de Janeiro. Chegou a Brasília para ser procurador-geral da Justiça do Distrito Federal. Foi chefe da Casa Civil e consultor-geral da República no governo Juscelino Kubitschek. Em 1960, foi nomeado por JK como ministro do STF. Amigos diziam que, de tão organizado, Vitor Nunes Leal andava pelo STF com um caderninho na mão. Na Suprema Corte, instituiu as súmulas, um importante instrumento jurídico responsável por organizar a jurisprudência da Corte e por buscar formas de racionalizar a pauta de julgamentos do Supremo. O Vitor, quando ele criou a súmula, ele diz assim: a súmula é subproduto da minha falta de memória.
A súmula, ela resulta de anotações que ele foi fazendo e para suprir o que ele chamava minha falta de memória e, como eu disse, coube a muitos de nós, muitos dos advogados jovens, a tarefa de reunir os acordos capazes de transformar o entendimento num assunto. Vitor Nunes Leal, um homem moderno, à frente de seu tempo, escreveu o livro Coronelismo, Inchada e Voto, um clássico da literatura jurídica. Ao longo das décadas, a admiração dos operadores do direito por ele só cresceu. Muitos o consideram um jurista impecável. Temos hoje um Código de Processo Civil fundamentalmente calcado na ideia de que a estabilidade das relações jurídicas exige um padrão nos atos decisórios. Esse nosso Código de Processo é de 2015. Exatamente há 60 anos, aproximadamente, Vitor Nunes Leal, esse fascinante mineiro de Alvorada, que no distrito de Carangola já havia pensado. O ministro Vitor Nunes Leal teve uma passagem curta pelo Supremo Tribunal Federal. Em 1969, durante o regime militar, foi aposentado compulsoriamente ao lado dos ministros Evandro Lins e Silva e Hermes Lima. Acusados de conceder habeas corpus a presos políticos sem culpa formada. Vitor Nunes Leal dá nome à biblioteca do STF. O busto dele está no novo Museu do Supremo Tribunal Federal. O nome dele também foi dado ao novo sistema de inteligência artificial da Corte, o Vitor, que ajuda a aumentar a eficiência na tramitação dos processos e da velocidade da avaliação judicial dos processos que chegam à Corte. Homenagens que fazem jus à grandiosidade do jurista. Estamos do lado certo da história do nosso tempo, lembrando a memória do Vitor. O que irá permitir que possamos apresentar a todos que nos ouvem as diretrizes que o Vitor Nunes nos legou. A ideia central de que a vida é bela e vale sempre a pena, sobretudo se ancorada nos pilares do bem, do trabalho profícuo e envolvente, às vezes anônimo, e também, e sobretudo, da verdade. Todos aqueles que hoje gostamos desses temas, temos por Vitor Nunes Leal a mais absoluta reverência. Era um homem muito à frente do seu tempo, era um homem superlativamente bem preparado, era um homem corajoso e, indubitavelmente, um homem que matiza de um modo assim muito positivo o tempo no qual ele viveu. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.